Cuiabá surgiu no século XVIII com a chegada de bandeirantes. Eles vinham aprisionar índios para vendê-los em São Paulo e ainda explorar o ouro. De acordo com historiadores, o nome da capital do Mato Grosso significa Rio da Lontra Brilhante, por causa dos bandos de ariranhas que banhavam pelo rio que hoje divide os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. Ainda bem preservados, os antigos casarões do centro da cidade revelam um passado de glórias e conquistas. Na arquitetura das igrejas e sobrados, o marco da importância histórica que Cuiabá teve no tempo do Brasil colônia de Portugal. Cuiabá só ganhou o ritmo agitado de cidade grande nos anos 70, depois da divisão do estado em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. A localização chama a atenção dos estudiosos em geografia. A cidade fica bem no centro da América do Sul. Esse é o marco do Centro Geodésico. O monumento foi erguido nesta praça. À véspera dos 500 anos do descobrimento do Brasil, Cuiabá tem hoje 450 mil habitantes. Boa parte, pessoas de outras regiões do país, que vieram em busca de novas perspectivas e que acabaram contribuindo para o crescimento econômico. Um dos setores que mais chamam a atenção é o de turismo, por causa da região do Pantanal e da Chapada dos Guimarães, conhecidos internacionalmente. Com boa dose de criatividade, as manifestações artísticas e culturais também podem ser vistas por toda Cuiabá, tanto nas artes plásticas como no rasqueado, um ritmo bem original que se tornou marca registrada da cidade. Cuiabá invadindo o Brasil! Cuiabá, Cuiabá, no broche valor da manga e do piqui, na lixeira do Jardim Araçá. Mas não é só o ritmo alegre do rasqueado e as belezas naturais dessa região que fazem de Cuiabá uma capital admirada por sua gente e pelos visitantes. Nos últimos anos, a cidade também vem ganhando destaque por causa de uma cultura, a cultura racional, que é divulgada em praças por esse pessoal de branco. São cerca de 300 estudantes da cultura racional que em todo fim de semana expõem cartazes sobre esse conhecimento. A base de tudo está nos livros Universo em Desencanto, que traz as mensagens do racional superior, um ser que, segundo o livro, revela de onde viemos e para onde vamos. Foi o brasileiro Manuel Jacinto Coelho quem recebeu as mensagens do racional superior e publicou os livros. A cultura racional é estudada no Brasil e em muitos outros países, mas aqui em Cuiabá ela se tornou ainda mais conhecida por causa de uma pessoa. Desde o começo, sempre observei pela persistência dos estudantes que sempre foram motivados por um grande exemplo, por uma pessoa, por um estudante, o João de Andrade, que foi o exemplo de persistência, de dedicação no estudo do conhecimento. E ninguém fez o que ele fez, por isso ele chegou onde chegou. Bom, eu posso tirar por mim, O que me fez pegar no livro e ler? É porque a gente começou a ver, um estudante chegando nessa condição que o livro fala, E ele dando provas pra gente, com orientações, com o próprio comportamento desse estudante que a gente foi se baseando e vendo que estava tudo isso no livro.
É por isso que muitos estudantes da cultura racional de outras cidades vêm a Cuiabá. Essa advogada saiu de Caraguatatuba, litoral paulista. Eu vim a Cuiabá, na verdade, para conversar e esclarecer uma série de dúvidas que a gente tem. Porque nós lemos, eu lia muito e aparecem as dúvidas, né? Então eu vim realmente para esclarecer as dúvidas com o João. Que provas ele já me deu de longe. Às vezes você faz uma pergunta sobre determinada doença, você está longe e ele te manda um remédio que se tomou, realmente te ajudou. Ele tem uma conduta de um racional. Porque leitores, nós temos muitos leitores. Agora, leitores que realmente têm uma conduta racional, poucos. A pessoa que se tornou referência para os estudantes da cultura racional de boa parte do país é João Andrade de Souza, o João de Cuiabá. Ele tem 43 anos e não é mato-grossense. Ele nasceu em Pombal, no interior da Paraíba, e só veio para Cuiabá em 1981. Ultimamente, ele virou personagem de um fato curioso. Vários estudantes da cultura racional de outras cidades afirmam ter visto o João de Cuiabá em suas casas. Até aí tudo bem. Só que os mais próximos a ele dizem que ele não sai da cidade há mais de 4 anos. A dona de casa, Vera Guimarães, foi uma das várias pessoas que viram João Andrade fora de Cuiabá. Ela mora em Rondonópolis, a mais de 200 quilômetros da capital. Toda a família estuda os livros da cultura racional. Vera, que já conhecia o João de Cuiabá, viu ele materializado de uma forma diferente. Um pouco aflita, como é que foi esse dia? Foi, eu estava com alguns problemas, né? Aí a gente estava numa divulgação, né? A gente faz divulgação das 5 às 7 aqui em Rondonópolis. Dia de domingo? Dia domingo, né? Aí eu tava assim, né? Aí as pessoas iam chegando, né? Aí eu falei, poxa, não devia ter vindo, né? Aí eu me afastei um pouquinho do local. Assim. Quer dizer, você estava com vontade de fazer uma divulgação, mas bateu aquela tristeza, foi isso? Isso. Aí você até arrependeu de ter saído para divulgar, que não merecia aquele dia. Eu falei assim, eu devia ter ficado em casa, né? Aí eu falei, mas já tô aqui, vou sentar ali. Aí eu tava em pé mesmo, aí eu desligou de tudo, né? Aí o João apareceu assim pra mim, né? Bem pertinho? Bem perto. Né? Como é que foi a forma que ele apareceu para você? O rosto dele, né? Somente o rosto? O rosto. Né? Aí eu fazia as perguntas, aí ele respondia para mim, né? Para mim ter paciência, né? Ter calma, que procurasse ler mais um pouco. Certo, mas você escutava a voz dele assim nitidamente ou foi no sentimento? Nitidamente. Como eu tô falando aqui para você? Isso. Só que para mim, assim, não tinha parecia que era só eu e ele, né? Assim, o rosto dele. Não tinha mais ninguém. Parece que eu não tava ali, ninguém tava perto. Ninguém percebeu isso? Não. Aí fomos na casa do João, aí ele explicou, né? Ah, você saiu daqui de Rondonópolis e foi até Cuiabá conversar com o João? Isso, mas aí já foi passado meses depois, né? Ele explicou, né, que tá nos livros, né? Que o seu Manuel toma forma, né? Para ajudar, para resolver o que for preciso e necessário, né? Quer dizer que é a energia do seu Manuel Jacinto Coelho que materializou na forma do João? Isso. O que ele explicou, o que eu entendi que ele explicou foi isso, né? Tinha que materializar na forma de uma pessoa conhecida. Isso, para ajudar, né? Porque se ele assim viesse, poderia assustar, né? E eu não ia entender. Aí ele pegou a forma dele, do João. Né? A estudante de cultura racional Maria das Graças Martins, de Fortaleza, Ceará, a mais de 3.400 quilômetros de Cuiabá, também recebeu a visita de João Andrade de Souza. E eu senti a presença de uma pessoa. Eu estava na cozinha, oportunidade de uma pessoa chegando, mas eu não era coisa, não era focada. Eu digo, meu Deus, quem é aqui? Eu senti uma presença, mas eu não podia dizer o que era, porque eu não estava vendo quem era. Jamais passou por minha cabeça que depois ia ser o João. Eu não vi aquela pessoa se formar. A primeira coisa que formou foi os cabelos brancos, aquele
de um jeito alegre. Meu Deus, quem é esse habitante? Eu procurei, nunca ia imaginar que fosse João. Aí eu fiquei olhando até que aquela materialização foi mais profunda e tomou toda a forma do João. Mas quando eu olhei mais para o lado, estava o João e já estava o racional superior por perto. Eu fiquei tão feliz com aquela visão, que eu dizia, pô, o racional superior é o racional superior. Mas o João, por quê? Aí então foi que eu percebi que era uma materialização. Aí eu cheguei a indagar dele o que era que eles queriam ali, que queriam de mim, né? Então ele disse, olha, eu vim para ajudar o Ceará. Uma das palavras mais lindas que eu nunca esqueço que João falou. Eu estou aqui para ajudar o Ceará. Não estou sozinho. Estou bem acompanhado. Aí eu fiquei numa felicidade muito grande, por se tratar de uma pessoa simples daquela ali, uma pessoa igual a mim, de carne e osso. Tá? Aí eu digo, estudante de cultura racional, pessoa simples. Eu não imaginei de maneira nenhuma, imaginação nenhum bicho, só mesmo agora no raciocínio realmente bem mais preparado é que eu percebo que isso é possível entre nós. Já que nós temos já essa condição que, dado pelo racional superior, é natural. João de Cuiabá diz que não existe nenhum mistério nessas aparições para quem estuda os livros da cultura racional. É verdade que até a esposa Lenice foi surpreendida com a notícia das materializações, porque nos últimos anos o marido nada lhe disse sobre o assunto e que só recentemente resolveu falar que poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Essa materialização, você visitando os estudantes em outras cidades, isso já está acontecendo já há muito tempo também. Já está acontecendo. Quando há necessidade, a gente é acionado para ir lá. Aí vai com a maior boa vontade. Geralmente é para atender aqueles que estão em desespero, estudantes de cultura racional pedindo socorro, é mais ou menos assim? É, quando a pessoa vê que já está chegando no fim, não tem mais condições, e aí a natureza libera, a gente vai lá. Isso mostra que uma pessoa desenvolvida está ligada a todos os movimentos da natureza e sabe de tudo. Isso, sabe, porque a natureza sabe o que todos precisam, né? Mas é sempre na hora certa, ela não precipita nada, não. A natureza, ela não precipita nada. Agora, você apresenta normalmente como se fosse aqui, ao vivo mesmo, né? Sim. Senta, conversa, e a pessoa às vezes nem sabe que se trata de uma materialização. Sim. Acho que você pegou o ônibus ou foi de carro, não é isso? É, e às vezes até fala que deu um problema, por isso que chegou agora. Só mais tarde? Estava na hora, né? Estava na hora, não podia atrasar mais, né? Só mais tarde que a pessoa se dá conta que foi uma visita que você fez através da materialização. É, aí que o pessoal liga e que confirma, que fala. Às vezes o Juarez pergunta, e aí foi? Eu digo, eu não sei. Bom, então agora já está confirmando, é que na página 51 do 189 do histórico. Aqui tem um trechinho que fala sobre isso, né, João? Aqui. E os que estão bem adiantados não perdem tempo com coisa nenhuma. E os que estão atrasados é porque perdem tempo com a vida do nada, que nada tem para dar a ninguém, a não ser sofrimento só. E hoje, todos que passaram a se conhecer, os que já estão bem adiantados, já estão também com a vidência racional bem desenvolvida, e o aparelho também já bem adiantado o seu desenvolvimento. E os que vão ficando prontos, ficarão ligados ao verdadeiro Deus, o racional superior, e começarão a aparecer em todos os lugares, por estarem ligados ao verdadeiro Deus, o racional superior da Terra e do mundo racional. E mais adiante, com o aparelho desenvolvido, ficando ligado à energia racional, à energia espacial, e passando a transitar no espaço naturalmente, por estar ligado à energia suprema,
a energia racional, a energia da divina providência. Bom, se já está acontecendo a materialização já há algum tempo, pelo visto aqui, no que diz o Racional Superior na página 51, daqui a pouco então começa a transitar no espaço. Isso, é só ficar 100% do raciocínio desenvolvido, que aí a pessoa vai levitar, né? Que aí é a levitação segura, porque é a coisa mais fácil, é levitar. Com raciocínio desenvolvido, a pessoa sabe desligar da gravidade magnética. Desligando da gravidade magnética, a pessoa levita. Ele fica no ar. Aí ele quer, vamos supor assim, transitar. Aí se ele usar o segredo dos pássaros, ele transita pelo espaço. Só que aí não é uma levitação segura. Por quê? Porque a pessoa não está ainda com 100% do raciocínio desenvolvido. É por isso que a natureza não gosta de nada precipitado. A pessoa, se tiver o livre-arbítrio, ele pode fazer isso aí. Mas a gente não faz. Tem que ser tudo na hora certa. João, quando chegar a hora certa, você tiver com o raciocínio completamente desenvolvido, imediatamente você vai fazer isso, transitar no espaço? Sim, é o que mais a gente quer. Porque aí todo mundo vai pegar no livre e as coisas vão andar mais rápido. A gente tá doido que as coisas andem mesmo e que chegue mesmo logo essa hora. Como se diz, se um dia você completar o 100%, no outro você já está levitando? Eu creio que sim. Creio que sim. Gente voando pelo céu, materializações e contato com seres mais evoluídos sempre foram temas de histórias em quadrinhos e de filmes que despertam o interesse das pessoas. Fora do mundo da ficção, os gastos de milhões de dólares para a conquista do espaço também não foram por acaso. Para os estudantes da cultura racional, tudo isso foi uma preparação, um meio de não assustar tanto as pessoas para quando chegasse a fase racional. Um tempo de paz, amor e fraternidade que está começando a florescer. No auge da fase racional, todos estarão voando para todos os lados. Assim diz a mensagem dos livros. E o primeiro a chegar mais perto desse acontecimento inédito para a humanidade é João de Cuiabá, que já diz ter a vidência racional primária, isto é, o primeiro estudante de cultura racional do mundo a vislumbrar o funcionamento da mecânica material como ela realmente é. Parece inacreditável falar sobre esses assuntos com um mecânico que frequentou a escola até o 3º ano do primário, que é o caso do João de Cuiabá. Mas a dedicação aos estudos do livro Universo em Desencanto fez João enxergar tudo com a visão do raciocínio, que alcança outras dimensões. Esta pequena glândula chamada epífise é o nosso raciocínio. Segundo o livro, ele é a razão da vida e a solução para os problemas da humanidade está no seu desenvolvimento através da leitura das mensagens do racional superior. Essa nova visão já fez vários estudantes antigos do livro voltarem a ler a cultura racional. Esse médico conheceu o livro em 79, parou de ler por um bom tempo e só voltou a estudar o conhecimento há 5 anos por causa do João de Cuiabá. Esse contato mais frequente, né, que eu passei a ter com o João, eu fui sentindo que
ele tinha consigo todo aquele conhecimento, né, que está nos 1000 livros da obra Universo em Desencanto, né, mostrando e falando com detalhes aqueles assuntos que só o entendimento das entrelinhas, que só no entendimento das entrelinhas a pessoa saberia na realidade o que o racional superior estava dizendo, né? Inclusive, o Alaor, existe no primeiro volume da obra, né, um título, uma lição com título que fala que na imunização racional só existe a arma do bem. Nesse capítulo, o racional superior faz uma menção aos imunizados mais elevados. Ele fala mais ou menos assim: os imunizados mais elevados, cultivando todos para a mesma abnegação de si mesmo, simplificando com toda a naturalidade a bonança que é indiferente à ambição e à ganância. Então, dá de entender nessa lição, que dá de tirar dessa lição, particularmente desse parágrafo, é que o estudante mais elevado, que esteja mais inteirado do conhecimento, ele vai incentivar através do próprio conhecimento para que outros alcancem, né, esse mesmo estágio que ele alcançou, que ele está alcançando. Não foi fácil ser o primeiro estudante da cultura racional com mais de 50% do raciocínio desenvolvido. Dona Lenice conta que no início não entendia aquela determinação do marido. O casal tem 3 filhos. Eu sempre tinha que sair sozinha, porque ele sempre tinha que ir para divulgação, para a banda. Então era muito difícil para mim aceitar isso. Isso para você era assim, você tinha que ficar mais com os filhos, né? Mais com a responsabilidade. Mas ele nunca deixou faltar nada, né? Não, isso aí não. Esse ponto aí ele sempre foi um bom esposo. Nunca deixou faltar nada. Mas sobre isso em relação aos livros, principalmente depois que a gente chegou aqui em Cuiabá, né? Minha vida foi muito difícil para aceitar isso aí. E hoje você entende isso tudo que vocês passaram? Olha, hoje eu entendo um pouco, mas entendo. Minha vida foi muito difícil, né, como eu falei pra você. Quando a gente morava no Rio, em Pernambuco, não, porque ele lia, mas dava atenção pra mim, para os filhos, né. Aí depois que chegou aqui em Cuiabá, conheceu o povo, os outros estudantes, aí começou uma vida muito difícil, eu não entendia, e ele saía, aí... Mas parece que valeu a pena todo esse esforço, né? Para ele, para vocês. Valeu sim, valeu a pena. Os outros estudantes do livro pouco sabiam sobre os poderes de quem alcança a vidência primária racional. A desconfiança só acabou mesmo depois de muitas provas e comprovações. Em 1989, eu era primeiro tenente e tinha terminado um curso de educação física no estado de São Paulo. E quando voltei aqui para Cuiabá, então nós tomamos conhecimento da evidência racional do estudante João Andrade de Souza. Mas, como até então ninguém sabia, ninguém tinha visto alguém com evidência racional, pairava sempre uma dúvida, né? Tem evidência, não tem evidência, o que é a evidência racional? Que a gente tanto via o racional superior falar nos livros, mas não tínhamos uma prova viva disso. E o estudante João Andrade de Souza, ele... comumente, sempre aos sábados, ele passava aqui na residência do Juarez e sempre ficava conversando comigo com o Juarez. Às vezes ele passava na minha residência e ficava eu, ele e o Juarez conversando. E uma dessas vezes nós estávamos sentados exatamente aqui nesse local. E o João chegou aqui de bicicleta, né? Parou aqui, aí ele só desceu um pouquinho da bicicleta, sentou na traseira da bicicleta e começou a conversar com a gente. E tinha uma pedra aqui e nós estávamos sentados. E uma das coisas que o João Andrade de Souza nos falou realmente nos assustou. Que no início nós começamos a conversar, e ele falou sobre a banda, né? Que a nossa banda, nós íamos ter violino na banda. E nós falamos, pô, violino na nossa banda? Nós tocava corneta, né? Era meia dúzia de gato pingado na banda. Eu falei, pô, se até ter violino eu não vou alcançar. E hoje a nossa banda tem violino, né? Ele falou que a nossa banda ia ter conjunto. Falei, conjunto? Nós vamos ter conjunto? Falei, olha, isso aí não é para nossa época, nós não vamos alcançar isso. E hoje a nossa banda tem conjunto. E dentre várias coisas, uma delas que ele falou foi a respeito do mestre Manuel Jacinto Coelho.
Até então nunca passou pela nossa cabeça que um dia poderia o mestre Manuel Jacinto Coelho transformar, porque tudo que tem princípio tem fim. O que é matéria, tudo que tem princípio tem fim. Mas nós limos, mas nunca tínhamos tocado nesse ponto, nesse assunto. E ele nos afirmou e falou que o mestre Manuel Jacinto Coelho iria transformar. E eu me lembro que eu até perguntei para ele, falei: João, mas agora, com o seu Manuel no retiro, já é muito disse-me-disse, muitas pessoas inventando isso, inventando aquilo, né? Como que vai ficar a fase racional quando seu Manuel transformar? Se seu Manuel transformar, como que vai ficar a fase racional? Ele respondeu: Pelé, a fase racional vai seguir e vai progredir. E nós ficamos com aquilo, né? Era 1989. E ficamos com aquilo. E eu fiquei encucado e preocupado, né? Falei: pô, como é que a fase racional vai progredir, né? Se o seu Manuel transformar, acabou tudo. Acaba tudo, na verdade. Transformar é morrer, né? Ele previu a morte do seu Manuel. Isso, transformar seria a morte do seu Manuel, né? E ficamos. E se passaram 2 anos. E passados 2 anos, o seu Manuel, né? Terminada a missão dele aqui na Terra, que era escrever os 1000 livros para o desenvolvimento do raciocínio do ser humano, para a volta de todos nós, nosso mundo racional, o seu Manuel transformou, o seu Manuel morreu. E com a morte do seu Manuel, foi a grande prova que eu e Juarez tivemos da vidência racional do estudante de Andrade de Souza. Porque a grande diferença do animal racional para o racional é que o racional sabe do passado, conhece o presente e sabe do futuro. Sabe do futuro. Então quem é racional, quem tem evidência racional, sabe do futuro, sabe o que vai acontecer amanhã. E nós que não temos evidência racional não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto. Então essa foi a grande prova que o estudante de Andrade de Souza deu para todos nós. E nós passamos a repetir e mostrar e falar para outras pessoas essa prova que nós tivemos, né, do estudante de Andrade de Souza e a naturalidade com que ele chegou e falou conosco. A partir daí vocês começaram a confiar mais nele? Bom, a partir daí, só para falar, eu estou lendo os 1000 livros pela 25ª vez. Né? Não precisa dizer mais nada, que eu tive que abrir o olho, né? Porque como eu falo, tem algumas pessoas cego porque gosta de ser cego, porque quer ser cego. Porque a grande prova nós temos aqui, que é um estudante de cultura racional com vidência racional, né? Então, mas tem pessoas que, mesmo vendo, eles não acreditam, né? Vê que é pedra, mas fala que é pau. Vê que é pau, mas fala que é pedra, porque eles gostam de ser cego. Agora, os que são inteligentes, os estudantes de cultura racional que são inteligentes, abrem os olhos, comecem a ler e a reler, para que possam, no futuro, colher a evidência racional. E nós estamos correndo atrás. Eu e Juarez, a partir daquela data, nós estamos correndo atrás para nós sermos o segundo estudante de cultura racional a adquirir evidência racional na humanidade. Bom que ele previu que o seu Manuel ia morrer, ia transformar, e também agora está prevendo o retorno dele. E agora, né, o João está prevendo que o seu Manuel vai voltar. A volta do mestre Manuel, tá certo? E muita gente novamente está duvidando. Para nós não há mais dúvida. Não há mais dúvida. Eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, e acredito que muito mais cedo, o mestre Manuel vai estar voltando aí. E acredito que o seu Manuel, quando voltar, não vai conversar mais com as pessoas, vai conversar através do raciocínio, porque o raciocínio não tem voz, não tem fala. E só vai conversar com o seu Manuel quem tiver evidência. E por isso que eu estou falando, vamos abrir os olhos, vamos ler, vamos reler, para nós podermos conversar com o seu Manuel quando a volta dele. E nós vamos nos encontrar lá. E se depender de mim, se depender da minha persistência, se depender da persistência de Juarez, nós vamos estar com evidência racional até lá. A Banda Racional de Cuiabá tinha mesmo poucos componentes. Era difícil imaginar que aquelas pessoas seriam a base de uma das maiores bandas do estado. Hoje a banda tem 160 componentes e vários instrumentos. Destaque para a lira e o violino. É o próprio João quem rege a banda. Todos são estudantes do livro e ensaiam uma vez por semana. Olha a banda, as músicas, todos gostam de música.
E a banda, o objetivo da banda, da cultura racional, é divulgar a banda, onde passa levando bons fluidos, espantando também os maus fluidos. E a banda, como vocês viram, todos viram, é linda, abre caminho. Quantos componentes está tendo agora? Olha, quando vem todo mundo, é 160 componentes. Quando vem todo mundo. Todo mundo de branco, não é? Isso também serve para chamar a atenção do pessoal que está vendo. Sim, todo mundo de branco. A gente sempre ensaia de branco. Nunca, só no início mesmo da banda que ensaiava assim com roupa de cor. Mas fomos orientados para... Agora tem também uma novidade também, que é o violino. É difícil ver uma banda com violino compondo a banda, não é? Também foi inovação aqui da Banda Racional de Cuiabá. Sim. E há muito tempo o mestre falava, né? O mestre falava, olha, a Banda da Cultura Racional vai ter até violino. O mestre falava. Então, orientado também pela natureza, estamos aí com 18 violinos e mais tarde uma orquestra. Que aí ninguém vai saber se a Banda da Cultura Racional é banda, é fanfarra ou é orquestra, porque nós vamos ter todos esses instrumentos e vamos fazer concerto e vamos tocar em desfile e vamos fazer festa. Tudo para divulgar a cultura racional. Tudo para divulgar a cultura racional, em prol da cultura racional. Tem também uma banda de música de forró, o Barra Limpa também. Tem sim, é o mesmo objetivo? O mesmo objetivo, é o conjunto Barra Limpa. É para a gente divulgar em pequenas festas. O conjunto em pequenas festas. E são 8 componentes também do conjunto Barra Limpa. E o objetivo é o mesmo. Forró, só forró? É forró, mas nós tocamos outras músicas também. Né? Vários ritmos, mas sempre o objetivo mais é forró. Tem muitos invisíveis que gostam de forró. E faz bem para o aparelho também? Sim, faz sim. Com a vidência racional primária, João de Cuiabá passou a ser bastante procurado pelos estudantes. A casa dele, que fica nesta rua de um bairro popular da cidade, é sempre visitada pelos leitores do livro. E para atender os estudantes de outras cidades, esse professor de educação física recebe de 10 a 30 ligações por dia. O trabalho é feito em casa mesmo e em forma de colaboração. Ninguém paga pelas consultas. A gente sabe que esse serviço de colaboração do estudante de cultura racional Juarez para com as pessoas que moram distante do João é uma mão na roda. Imagina vocês mesmo lá em Catalão, Goiás, precisando falar com o João, pega um telefone e liga para o Juarez vai à noite na casa do João, vê com o João e depois você liga e tem a resposta. Quem é que não fica grato com essa colaboração? Juarez, esse atendimento aqui é só para estudante de cultura racional? Sim, para estudante de cultura racional que está fazendo por onde merecer. Porque não tem como o João pedir alguma coisa para a natureza ou para os invisíveis se a pessoa não planta. A pessoa tem que plantar para ter o que colher. Então, só para estudante mesmo firme, que faça por onde merecer. Certo. Agora você também tem uma deixa aí, uma dica para as pessoas que querem ou desejam ligar, não é? Sim, nós gostaríamos de falar para qualquer pessoa que queira ligar, que não queira, que esteja nos ouvindo, que primeiro, sobre a calma. A calma é a melhor arma que a gente tem contra o magnetismo. Porque com a calma, a gente tem condição de ter o equilíbrio e de ter o bom senso para resolver a sua lapidação. Então não podemos desesperar e nem entrar em desespero, em pânico. Por favor, vamos gravar bem isso. A calma é a melhor arma contra o magnetismo. E se a gente conseguir ter calma na hora que está lapidando, já é o primeiro passo. João, o atendimento por telefone aos estudantes de todo o Brasil foi uma orientação da natureza?
Esse trabalho foi determinado pela natureza? Olha, a coisa, aos poucos, não conversava comigo, assim, em qualquer lugar. Aí, às vezes, a gente passava, as forças orientavam, e assim a coisa foi pegando. Aí eles acharam melhor não, ter um dia, ter um horário de atender o pessoal, mas estudante de cultura racional. Só vale para estudantes? Só vale para estudante. Então foi só disciplinado o horário de atendimento? Aí organizamos direitinho e estamos aí. Aí fica por conta do Juarez receber esses pedidos, né? Aí o pessoal liga para Juarez, aí ele vai notando, aí quando ele chega do trabalho dele, vem aqui, aí vai passando para mim o que o pessoal telefonou e eu passo para a natureza. Um dia parece que tudo que tem começo tem fim, né? Esse trabalho ele pode acabar? Sim. Tá perto? Quando tiver com 100%. Então tá perto. Aí o segundo é que vai ficar segurando isso aí. A motivação dos estudantes da cultura racional de Cuiabá cresceu na medida que a vidência de João Andrade ia se expandindo. Hoje, ninguém quer perder tempo. Todos querem ficar igual a ele e estão lendo o Universo em Desencanto mais do que nunca. Resultado, entre as livrarias da cultura racional do país, a de Cuiabá é a que mais registra saída de livros. O objetivo é esse, atingir, chegar à imunização racional. Ter a evidência, ter o aparelho, a máquina desenvolvida. Quer dizer que ele deu essa prova para os estudantes? Exato. No sentimento de todos, pelo exemplo do João, ver que isso aqui não é um barco furado, né? Que o conhecimento tem base lógica e quem persiste vence, chega lá, chega onde tem que chegar. Agora, no começo foi difícil ele provar isso para os estudantes. Sempre vem a dúvida, né? A gente sabe que a cabeça da gente é cheia de dúvidas. E não vou dizer para você que some todas as dúvidas, eu acho que não tem condição. As dúvidas só vão sumir mesmo a hora que a gente chegar na mesma condição que ele, né? No mínimo a gente estiver vendo. O que o Racional Superior fala, né? Que enquanto você não vê, você não sabe. Enquanto você não sabe, é difícil falar, né? Não dá para falar. Então a gente tem que esperar estar vendo para ter certeza absoluta disso tudo aí que a gente está sentindo no livro, no conhecimento. Agora, todos temos por obrigação, né, dar essa chance, esse tempo, né, para chegar a essa condição, que o Racional Superior fala muito da persistência no livro. Né? E o que é a persistência? A persistência é começar e terminar. Tudo que você começa, você tem que terminar. Quando alguns estudantes da cultura racional se reúnem com João de Cuiabá, é aquela chuva de perguntas. 3 horas de conversa parecem poucas, tamanha sede de saber. Nesta gravação, João Andrade de Souza, uma pessoa simples que está alcançando o grau de supremacia racional, responde questões elaboradas pelos leitores do livro. João Andrade de Souza, como é que você conheceu a cultura racional? Eu conheci a cultura racional no Rio de Janeiro. É um programa, a TV Tupi. Eu fui me apresentar no programa do Chacrinha. Nessa época a gente tinha conjunto musical. Aí os meus amigos, mas você não tem coragem de ir no Chacrinha? Eu digo, eu tenho sim. Foi tipo uma provocação, não é? Eu digo, eu tenho sim. Aí ele disse, mas duvido que você vai. Eu digo, eu vou. Aí fui lá na TV Tupi, lá na Urca. Aí fiz a inscrição, né? Aí nas quinta-feiras eles marcaram para me ficar ensaiando, para ensaiar. Aí toda quinta ia lá ensaiar. Aí quando não tava bom, eles deixavam para outra semana. Aí chegou num ponto que disse, agora tá bom. Então nesse sábado você vai entrar. Aí eu fiquei todo contente, né? Para apresentar no Chacrinha. Fui cantar a música Pecado Capital. Na época era sucesso. Aí, num sábado à tarde, que eu cheguei cedo lá e fiquei lá nos bastidores. Ensaiei com o pessoal ali. E fiquei ali nos bastidores. Aí chegou o João Roberto Keller. E ele ali no bastidor, que ele tinha
programa também, o programa Rio da Samba, e ele divulgou. Estava a gente sentado lá nos bastidores e ele chegou e mostrou o livro, primeiro volume, divulgou pra gente. Ele e outro, tinha o Mister Eco da Bahia, um rapaz também artista. Então eram os dois que estavam divulgando. Para mim, para todo mundo que estava ali. Eu olhava pro livro assim e tal. E eu gostava, né? Gostei do que ele estava falando. Então eu gostaria de dizer que eu também sou um leitor antigo dos livros do Universo Desencanto. E digo de coração aberto que toda a tranquilidade que eu alcancei, e mais do que isso, sucesso da minha vida profissional, o sucesso desse programa que hoje faz 6 anos de idade, o nosso querido Rio da Samba, eu devo à leitura dos livros da cultura racional. Universo em Desencanto. É um depoimento do fundo do meu coração. Eu falei, eu vou comprar esse livro. Aí quando foi na segunda-feira, eu fui lá na Tijuca e comprei o primeiro volume e estou até hoje. Bom, e na apresentação lá do Chacrinha, você chegou a levar umas buzinadas ou não? Sim, levei. Saiu no ar para todo mundo ver? Saiu no ar para todo mundo ver? Saiu no ar. O pessoal lá em casa, quando eu cheguei, ficaram tudo rindo, né? Eu digo, mas eu fui. Falaram que eu não ia, eu fui. Pegou o troféu abacaxi também? Pegou o troféu abacaxi. Quer dizer que muita gente, então, já tinha te visto, pelo menos por essa oportunidade, nessa ocasião, né? Pela TV Tupi na época, né? Inclusive meu cunhado, ele gravou. Era fita cassete, né? Na época não tinha vídeo cassete, era aquelas fitinhas. Então ele gravou. Bom, a partir daí, então, você foi à procura do livro. Sim, aí eu peguei na segunda-feira, fui lá na livraria, comprei o livro, achei caro o livro na época. Não, mas esse livro é muito caro. Aí dizia, não, mas é bom pelo que o João estava falando, né? O João Roberto, é bom esse livro. Aí comecei a ler e comecei a gostar. O livro começou a responder aquelas perguntas que eu mais buscava, né? E aí estou até hoje. Que ano que era esse, João? Foi em 1977. 77. Foi... Bom, então, desde o início dessa caminhada sua, João, qual foi o maior problema? Porque não é fácil estudar a cultura racional, né? De início, assim, parece que é simples, é só ler o livro e pronto. Mas as lapidações, elas acontecem, né? No seu caso, qual foi a sua maior lapidação que você já atravessou? Eu passei por muitas lapidações, mas mesmo assim eu consegui, com o livro na mão. Quando eu estava desempregado, saía procurando serviço, aí encontrava, né? Aí perguntava e já via se não ia atrapalhar a minha leitura. Eu sempre botei o livro na frente. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Aí, quando não ia atrapalhar, eu pegava aquele serviço, que era de mecânica, né? Eu pegava e me dava bem lá e ia para frente. Mas houve muitas, assim. Uma, por exemplo, o que mais marcou foi na época da eleição presidencial do Paulo Maluf. Nessa época foi o que me marcou mais. Porque tinha um comentário de que o Maluf iria ganhar a eleição do Tancredo Neves, não era? Isso, então surgiu esse boato lá do Retiro Racional. Aqui em Cuiabá, aí o pessoal trouxeram de lá esse boato, né? Aí todo mundo é Maluf, que ele vai no retiro e não sei o que, e ele vai ganhar e tal. Mas eu sentia, porque eu lia no conhecimento, né, eu sentia isso aí que não era. Isso aí era só para lapidar. Mesmo assim você apostou? Mesmo assim, Aí influenciado pelos outros também, que vinha lá do retiro e falava. Eu digo, é isso mesmo, veio lá do retiro, tudo, mas no fundo mesmo eu sentia que não era isso. Aí você perdeu a casa, foi isso? Eu apostei minha casa com um rapaz que trabalhava comigo. Ele tinha um Fusquinha. Aí ele chamou. Você vê que o bicho bota logo o outro na jogada, né? E o rapaz me chamou para apostar. Que eu falava que o Maluf ia ganhar e ele falava que era o Tancredo. Aí a gente apostou. Apostei minha casa no Fusca dele.
Mas com aquele intuito, se eu ganhar, o Fusca vai servir para divulgação, né? Para a gente levar o pessoal para melhorar. Mas... Aí deu Tancredo, né? Deu Tancredo. E eu perdi, e o rapaz foi lá e ficou ameaçando, queria a casa, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vou entregar a casa para você. Então eu estava assim. Eu ia entregar a casa para ele e eu ia embora para o Rio de Janeiro. Mas depois, aí, conversando com os meninos de Juarez, o pessoal fizeram uma colaboração, né? Entre eles, Juarez, Pelé, pessoal, e me deram esse dinheiro para me conversar com o rapaz, quanto que ele queria. Aí negociou também. Negociei. Se não fosse o Juarez, o Pelé, Iane na época, então... Foi um período difícil de atravessar, né? Mas aí essa lapidação te serviu para te amadurecer mais. Ah, isso aí sim, agora eu não vou mais nessa não. A gente tem que fazer as coisas, né, que eu sentia. E assim foi, essa foi a única que me pegou mais. Marcou mais, né? Marcou mais. Né? João, e quantas vezes você leu os 1000 volumes do livro até abrir a evidência primária racional? Olha, quando abriu a evidência, eu não tinha lido os 1000 livros ainda. Eu estava na faixa de 600 e pouco, que era o livro que o pai estava ditando. E que vinha para cá. Não cheguei a ler 1000 livros. Quer dizer, então, que não há necessidade de ler os 1000 para abrir evidência, não é? É o amadurecimento da pessoa, a persistência na leitura. Esse é o que valoriza o aparelho. E mesmo porque também você não encontrava todos os volumes disponíveis, né? Sim, não encontrava. Na época, no Rio de Janeiro, eu li muito. Do 1º ao 18 da obra, que não encontrava 19, 20, 21. Então eu lia muito, ia, voltava, e assim foi. Aí quando eu cheguei aqui em Cuiabá, conheci Juarez, conheci Pelé, conheci o pessoal, né, a caravana, e aí fui pegando os livros dele e fui lendo. Bom, e quando você abriu a evidência primária racional, você se achava preparado para isso? Para receber essa evidência? Olha, foi de uma maneira diferente, que eu não achava que era assim. Eu achava que ia estudando e a pessoa se imunizava e pronto. Era isso. Aí, de repente, abriu a evidência. Eu não estava esperando isso aí. Como é que é isso? É tipo um véu que sobe? Já tem essa explicação? Como é que abre essa evidência? Bom, para vocês entenderem, é difícil assim. Explicar, né? É difícil explicar. Só chegando a esse ponto mesmo. Eu estava saí de casa cedo, li, aí estava indo para o trabalho. Aí de repente abriu a evidência. Assim. Abriu, comecei a enxergar o pessoal do Astral Terra, começou a enxergar todo mundo assim de uma vez só. Aí eu parei e fiquei olhando e tal, mas não fiquei com medo não. Eu fiquei assim, alegre. E ao mesmo tempo curioso também né? Mas aí abriu e fechou também. Abriu e fechou. Aí eu voltei. Nesse dia eu não fui trabalhar, eu voltei. Aí cheguei em casa, a Helenice perguntou, não foi trabalhar? Eu digo, hoje eu não vou não estou muito bem não. Aí fiquei em casa, fiquei só lendo. Aí no outro dia acordei cedo, li, terminei de ler, tomei café e fui trabalhar. Aí fui pelo mesmo caminho, para abrir de novo. Para ver se acontecia a mesma coisa. Aí fui devagarzinho, a mesma estradinha que eu fui ontem, né? Aí cheguei no mesmo local e nada. Não abriu. Andei mais um pouco, nada. Aí digo, então eu vou. Aí fui mesmo. Aí uns 3 dias depois que abriu. Aí abriu definitivo. Isso, aí eu achava até que não ia mais abrir. Aí fui trabalhar. Eu digo, isso aí aconteceu, pode ser aqui. Aí fui trabalhar. Aí depois de 3 dias que abriu e ficou até hoje. Bom, alguma vez, João, você pensou em parar de estudar por causa da demora de ter essas comprovações que o livro fala? Você já pensou em parar de estudar? Olha, pela demora não,
Mas muitas vezes já vinha na cabeça de parar de estudar, que isso aí era um barco furado. Quer dizer, essas transmissões que vinham para mim. Mas não assim, porque estava demorando. Né? Mas vinha as transmissões para me parar. Mas felizmente você prosseguiu, né? Sim, mas eu sempre ia em frente porque eu sentia que era verdade. Sentia isso. Aí, mas vinha aquelas transmissões para não ler mais. Essas que é comum nos estudantes de hoje. Isso. E você poderia dar exemplo do que pode um estudante, do que é capaz um estudante com a vidência, o aparelho, o raciocínio desenvolvidos, o que ele é capaz, se ele pode comunicar com os animais, com os vegetais? Isso pode? Pode, sim. Cada bicho, cada classe tem o seu código de entendimento. O gato, o cachorro, os bichos irracionais, todos têm o seu código de entendimento, a vegetação. Então, com raciocínio, se comunica com todos eles. É só você entrar no código deles. Aí você entende eles, sabe o que eles querem, o que eles estão falando. Mas isso é o de menos, né? A capacidade vai muito além. Sim, vai muito além. O raciocínio é uma potência. Isso aí é aos poucos que vai desenrolando a coisa. Vamos dizer, você abriu a vidência. Quando você começou, a sua vidência a capacidade dela era menor do que é atualmente. Como é que era? Sim, era menor. Aí a gente vai manjando as coisas e tal. E tem um pessoal do astral inferior também que ia auxiliando a gente, explicava alguma coisa que a gente estava vendo e que não tinha no livro, porque a pessoa não tinha condições de entender. Então eles falavam pra gente, através de transmissão, mas a gente vendo ele. E você, no caso, é capaz de ver assim, atrás de uma parede, por exemplo? Sim. Por dentro das pessoas? Sim. E você vê a potência do raciocínio. Isso é só a amostra, né? Mas pode muito mais, né? Sim, muito mais. E quando tiver com raciocínio totalmente desenvolvido, né? Porque ainda não está 100%. Só quando tiver 100%, aí sim, aí você vai ter que fazer mesmo e pronto. Por enquanto, não. E todo mundo pode chegar nessa condição? Todo mundo. É só ler. Por incrível que pareça, é só ler os livros. E mais nada, não precisa fazer mais nada. É só a leitura. Trabalhar e fazer sua leitura. E por que muitos estudantes já leram muitas horas e ainda não abriram a vidência? Isso é de pessoa para pessoa? Não chegou a hora. Tudo tem a hora. E cada um é diferente. Um lê mais, outro lê mais. E o objetivo todos vão conseguir. No livro diz que a pessoa sente, isto é, uns sentem, outros não, o estalo do desenvolvimento do raciocínio. Você sentiu? Ainda não, porque isso aí é só o estalo de ligação com o mundo racional. Ah, esse estalo não é da vidência primária? Não. Isso aí é o estalo de ligação com o mundo racional. Aí é quando tiver 100% com o raciocínio desenvolvido. Aí ele dá o estalo. Esse estalo é o estalo de ligação com o mundo racional. Aí sim, daí em diante você está pronto para tudo. Aí não tem mais nada para te segurar. E pelo visto está bem próximo. Sim, pertinho. Você já teve mudança para melhor no que diz respeito ao equilíbrio físico, moral e financeiro que o livro tanto diz? Muitas. Eu, como que eu era, eu achava que eu não ia conseguir desenvolver o raciocínio, como que eu era. E, no entanto, eu estou aí, com minha persistência, diariamente, e estou aí. Teve muita mudança. Assim, nos três sentidos, moral, físico e financeiro mesmo, né? Sim, moral, físico e financeiro mesmo. Os três. Mudou da água para o vinho? Mudou-se. Agora você conseguiu abrir evidência porque foi escolhido ou porque foi por mérito seu? Porque muitos estudantes falam que você foi, vamos dizer, privilegiado pela natureza, porque a natureza te escolheu, ou foi por mérito mesmo? Privilegiado não, negativo. É o meu esforço próprio.
Foi eu mesmo com minha persistência, porque as transmissões que vinham era só para parar, tocar fogo no livro, é só isso, só coisa boa que vinha na mente. Mas eu com minha persistência fui em frente. Não um privilégio, não. E todos que fizer isso, consegue, vai conseguir. Mesmo depois de 12 anos, mais ou menos, né, você ainda é o único com a evidência primária aberta, desenvolvida. Quantos estudantes você acredita que vão atingir essa evidência estudando o livro da mesma forma que você? E se ainda está muito longe de aparecer o segundo com a evidência primária? Quantos estudantes? Todos. Se fizer por onde, vão conseguir. Todos. Depende de cada um. Depende de cada um, uns na frente, outros mais atrás, mas todos vão conseguir. Porque esse é o objetivo, né? É o objetivo do livro. Todos vão conseguir. E o segundo? Você é o primeiro. Já se passaram 12 anos, não é? Vamos ver. Eu estou esperando também. Mas está perto de acontecer? Está perto. Está perto. Quando se fala perto assim, tem contagem ou não? Não tem a data certa, assim, mas que tá perto mesmo. Está muito perto. Dá para acontecer, então? Dá para acontecer. Bom, e quando, em que ano você ficou sabendo que poderia conversar com a natureza, fazer as primeiras negociações? Já faz tempo isso. Que ano? Olha, isso aí foi uns 6 meses depois. Depois de aberta a evidência? Aí começou. Aí comecei devagarzinho, comecei a fazer. Aprendendo também. Isso, ia aprendendo. Ficava alegre, tinha hora, dava vontade de falar as coisas, mas assim, para mostrar para o pessoal, mas não estava na hora. Bom, os estudantes mais próximos, o Pelé, o Juarez, você queria convencer que estava com a evidência primária aberta, mas era difícil convencer eles, isso? Sim, porque não pode falar, né? Não pode falar, porque a natureza não é nada precipitado, é tudo na hora certa. Então a gente tinha que ir fazendo com muito cuidado. Só depois que você falou da morte do seu Manuel Jacinto Coelho, que o Juarez e o Pelé começaram, né, ou assim, a partir daí que eles acreditaram mesmo que você estava com a evidência. Isso. Teve que, tipo assim, fazer uma previsão dessa, né, para eles acreditarem. Foi sim. Por aí que eles ficou mais prestando atenção às coisas. Porque até então era muito difícil. E tinha coisa mesmo que às vezes eu fazia, mas eles não, até hoje não perceberam. Até hoje. João, a divulgação neste período de porta em porta, aquelas grandes viagens que os estudantes de cultura racional fazem para fazer divulgação, né? As caravanas, conferências, encontros de estudantes, todas essas formas de propaganda devem ser assim, revistas pelos estudantes, porque muitas delas acabam sendo lapidação também, né? Parece que o pessoal não está ouvindo muito a divulgação da cultura racional. O estudante de cultura racional ele tem que participar dessas atividades agora, nesse momento? Porque aí vai dele, né? Se ele está estudando, o pai sempre fala para divulgar, ele vai, não, eu vou fazer a minha divulgação. Mas quando ele chega lá, que vê muita bagunça também, ele vai sentir que não deve estar ali. Porque está havendo muita bagunça. As coisas não estão organizadas. Então isso aí vai dele, do estudante. Ele vai com aquele intuito de divulgar. Muitos vão, faz o serviço direitinho, faz a divulgação. Então, e outros vão mais só para passear, para andar e fazer bagunça. Mas a natureza está vendo tudo isso aí, né? Aí vem depois a lapidação. Pode encontrar um bicho para lapidar, ele vai divulgar com aquela, não está com aquela boa intenção, porque aí o próprio bicho lapida ele. Esse bicho aí seria um habitante do astral térreo, né? Um habitante do astral terra, que está acompanhando também. Quando você vai divulgar num bairro, aqui em Cuiabá, a gente quando vai, domingo vamos para o bairro tal. Mas isso eu já entrei em contato com o dono do bairro. Todo bairro, todo pedaço tem um dono, vamos dizer, do astral térreo? Sim, tem.
Aí eu entro em contato com ele, falo que a caravana vai para lá, eles podem ir. Quero as coisas tudo organizadinho. E eles ficam observando. Qualquer deslize eles vêm e contam. E às vezes eles fazem, eu fiz isso porque eu não aguentei. Dos deslizes que foram feitos. Por isso as caravanas no Brasil inteiro, quando saía assim para divulgar, fazia a coisa direitinho. É levar mesmo conhecimento, porque é coisa séria. Não é com brincadeira, não é com... Tem que ser com disciplina também. Disciplina, é. A pessoa também pode divulgar por conta própria, no trabalho, no dia a dia, não é? Sim, porque a divulgação é de toda maneira. Você, depois de conversar, bate um papo, procura entrar no assunto, e aí faz a divulgação. Bem sutil. E quando você vê que a pessoa está interessada, quer saber mais, aí você vai, uma coisa puxa a outra e vai divulgando. O estudante de cultura racional tem em casa uma família, esposo ou esposa, filhos, que é contra o conhecimento. Como é que deve ser o procedimento dessa pessoa com relação à família? Ele tem que ter muito cuidado para não se desequilibrar, porque os bichos perturbam mesmo, né? É uma maneira dele querer tirar o livro da pessoa, e a pessoa tem que conciliar as duas coisas. Tem que ter jogo de cintura, então? Jogo de cintura, tem que ter jogo de cintura. Porque sabe que a outra pessoa está sendo usada pelo magnético. E a pessoa não pode desequilibrar. Aí ele tem que ter aquele jogo de cintura. É difícil, porque aí entra uma lapidação, entra como lapidação. Então eu sei o que é isso, porque já passei por isso. Qual que é a diferença de lapidação com dívida? A dívida é quando a pessoa mata alguém, tira a vida de alguém. Aí a pessoa criou aquela dívida com a natureza. Somente nessa condição? Somente quando mata é que contrai dívida? Isso, somente quando mata. Maltratos, briga, esse tipo não? Não, isso aí entra como lapidação. Aí se a pessoa maltratou alguém, bateu tudo, ela vai se lapidar também com isso aí. Quer dizer, vai ser pago com a mesma moeda. Mas a dívida mesmo só em caso de morte? A dívida só em caso de morte. E a lapidação? E a lapidação é tudo isso que a gente encontra pela frente aí. Tudo de ruim? De ruim, trabalho difícil, coisa que... aquela luta para conseguir. Então entra tudo como lapidação. Bom, e a dívida, quando a pessoa contrai uma dívida, ela pode pagar em outras vidas, né? Às vezes ela está pagando hoje uma dívida que foi contraída em vidas passadas. É verdade. Então a pessoa faz a dívida, na vida que vem a natureza vai cobrar. Tem muitos pessoal aí que estão nessa vida aqui que estão pagando o que fez em vida anterior, na vida passada. Hoje é mendigo, é faminto. Então a natureza sabe o que faz. Bom, e a natureza leva em conta a lapidação ou a determinação de pena? Quando a pessoa mata uma, vai presa. A natureza leva em conta a justiça dos homens aqui? Isso aí é lapidação. A pessoa matou alguém, vai preso, é torturado na cadeia, tudo, mas isso ainda é lapidação. Vai acertar as contas com a natureza mais tarde? Mais tarde, depois que a pessoa falece. Quando morrer, aí que a pessoa vai ajustar conta com a natureza. Então, se ele matou alguém, foi pego, a polícia bate porque para ele confessar e tal, e às vezes ele já matou e já confessa logo, e já quer ficar lá na cadeia. Então ali é lapidação. Ainda não é o pagamento da dívida. Bem, quando é que o povo vai estar com sede de conhecer a cultura racional? Porque ultimamente parece que estamos perdendo tempo e dinheiro na divulgação, não é? Quando que vão entrar? Está com sede para a cultura racional? Quando é que o povo vai ficar com sede mesmo de conhecer a cultura racional? Quando as coisas racionais começarem a acontecer. Né? Você vê que de um certo tempo para cá a pessoa vem mais se preocupando com o espaço, medindo, olhando, aquela curiosidade de saber. Então tudo é a fase racional, influenciando na pessoa, querendo saber.
Mas depois, mas mesmo assim, ainda está tendo muita, vamos supor assim, atrapalhação pelo magnetismo, que não deixa, às vezes a pessoa quer saber disso, vai correr atrás, mas o magnetismo ainda não deixa. Mas quando começar a acontecer as coisas racional, aí vai de vento em popa, porque a televisão vai mostrar, o mundo inteiro vai saber, vem gente de fora, televisão de fora, aqui para o Brasil, e aí pronto, aí vai ser um Deus nos acuda. Tanto para os estudantes de cultura racional que já estão, vamos dizer, mais evoluídos, eles também vão ser muito procurados. Sim, muito procurados, vão dar entrevista, fazer palestra. Por isso tem que ficar preparado. Tem que ficar preparado, tem que estudar, que é para saber falar. Porque o povo vai cobrar dos estudantes. Sim, vão cobrar mesmo do pessoal que está estudando. E a pessoa vai ficar, né? Termina aqui, vai para lá e vai ser muitos vão atrás da pessoa. Ela vai ficar atarefada, muito atarefada, né? Atarefada, e vai inclusive dar até a despesa da pessoa. Não, vem para cá falar sobre cultura racional, sobre esse livro que você está lendo aí, a gente te dá, não se preocupa com nada, te dá a sua despesa, tudo. Vai ser assim. Vai ser assim. João, da curiosidade e ansiedade dos estudantes de cultura racional em saber quando será a volta do seu Manuel Jacinto Coelho, surgem muitos comentários. E segundo as previsões de Nostradamus, em outubro de 99, um homem especial iria surgir entre os povos. Essa profecia tem algo a ver com a cultura racional? Desse homem especial surgir em outubro de 99? Com a cultura racional? Ou com a volta do seu Manuel? Não. Bom, o terceiro segredo de Fátima. Pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Por que tem coisas que a natureza não permite que os estudantes, ou o povo em geral, fique sabendo? Porque não está na hora? Não está na hora, muitos vão fazer confusão. E os acompanhantes pegam isso aí para lapidar a pessoa, né? Aí vão transmitir coisa parecida, e parecida não é, mas às vezes os estudantes vão confundir, vai dizer que é. Então, para evitar tudo isso aí. Evitar tudo isso aí. João, o terceiro segredo de Fátima é a cultura racional, como já foi falado, já foi dito, né? Mas lá no Vaticano, esse segredo, esse texto que revela o segredo, tem o nome da cultura racional nesse texto, ou só faz uma referência, uma vaga referência do que vai ser a fase racional? E algum dia o segredo vai ser revelado pelo Papa? Olha, a gente está esperando o Papa falar, né? É bom que ele fale antes das coisas da cultura racional começar a acontecer. Porque se ele falar depois que as coisas começar a acontecer, aí não vai adiantar. Muita gente vai ficar revoltado com ele, porque ele não falou antes. Mas sim, fala de universo em desencanto, conhecimento de cultura, de um mundo superior, que é o mundo racional. Quer dizer, está tudo bem esclarecido e bem explicado no segredo. Tem até o desenho do pórtico do livro ou não? Tem sim, a porta que representa o mundo racional. Então a porta é a porta do mundo racional. A cultura racional é a porta do mundo racional. Bom, então não tem dúvida, é isso mesmo, o Papa já está ciente disso. Isso, não tem dúvida. Inclusive no 26 do histórico fala dessa porta, que só entra no mundo racional pela porta. Então, a cultura racional é a porta do mundo racional. No 26 do histórico fala isso aí, que tem lá no segredo de Fátima. Bom, e o segredo de Fátima, no caso, o Papa então já mandou assim, gente para investigar a cultura racional aqui no Brasil? Já sim. Já fizeram a coisa camuflada, entre aspas. E chegaram mais uma prova que
tudo que está lá está batendo. Então ele, mais uma vez, ele tem essa prova que é o Brasil, né, o maior celeiro, e a cultura racional, conhecimento do Brasil para o mundo, a salvação de todos. Agora, talvez ele não tenha falado ainda porque é vamos dizer, um peso, uma pressão muito forte que ele sofre, né, do Vaticano, né? Muitas vezes eles lá, com os botões dele, pensando com os botões dele, ele decide até data. Em falar. Entre ele lá com os acompanhantes dele. Mas quando chega nas horas H... Pode ter até medo, né? De falar para a imprensa, de marcar coletiva, né? Isso, chamar a imprensa para falar. Aí quando tá chegando perto desse dia que ele matutou, ele vai adiando. Aí ele vai adiando. Porque ele olha para dentro de si e vê o estado dele, a matéria, que não é nada, e vem aquele sentimento que você tem que falar antes de morrer. Então ele sente isso, porque ele sabe que é a verdade. E nessa última encíclica, a carta que ele faz para os católicos, ele até faz uma menção, fala sobre crença racional, já é um começo, né? Mas o que nós queremos é que ele fale logo a verdade e não fica rodeando. Então isso é o que todos esperam. João, esses acontecimentos dos últimos dias e que geram muita especulação entre todos, aquele apagão que deixou muitos brasileiros no escuro, aquele curto que deixou muitos brasileiros no escuro, tem uma causa que você pode revelar para a gente? Olha, tudo isso aí é a natureza mostrando que o eletromagnético não é nada. Porque aí é o elétrico artificial. Quer dizer, ela pode com um sopro lapidar todo mundo, né? E sabe que aqui não é o seguro. E ontem também teve um apagão, né? Ontem também teve. Só que não atingiu o Brasil inteiro, mas alguma região. E é a natureza mostrando, porque tudo está no controle dela. Bom, essas coisas que acontecem aí vão atingir também os computadores, não é? Sim. Inclusive na virada do milênio vai acontecer um panezinho nos computadores. E vai lapidar muita gente. Porque eles programaram até o ano 99 e 2000 não. Então os computadores vai dar esse panezinho. Aí vai lapidar muito, porque tudo agora é nos computadores. Aí vai lapidar muita gente. Nós, estudantes de cultura racional, quando chegar em dezembro de 99, quem tem dinheiro em banco é bom já tirar, para evitar a lapidação que vem por aí. É bom retirar o dinheiro do banco para não ter problema. Para não ter problema. Senão depois vai ter que provar que tem esse dinheiro no banco. E é difícil, né? Aí vai ser difícil, porque vai ter muita gente, vai ter que enfrentar fila, vai lapidar. Então, para lapidar não vale a pena, é melhor antes esperar, tirar e passar isso aí. Em dezembro desse ano? Em dezembro de 99, deste ano. João, a guerra que anda preocupando todo mundo é a da Iugoslávia, em Kosovo, né? Também prova a falência do pensamento, não é isso? É a natureza mostrando que com pensamento não se consegue mais nada, né? O pensamento está tão fraco porque terminou a sua fase e não adianta mais reunião de gabinete para encontrar solução com o pensamento. Aí fica isso. Uns acham que através da guerra, tomando tudo, e é que vai resolver. Isso aí já vem há muito tempo. E não consegue. Não agora, que o pensamento já está mais seco ainda, por falta do alimento da natureza, que vão encontrar essa solução. Então a solução é desenvolver o raciocínio, que é o órgão de comunicação com o mundo racional. E todos voltar à sua origem. João, o estudante de cultura racional, ele fica sempre em dúvida se deve ou não fazer jogos de azar, loterias, bingos, jogo do bicho, não é? Tem algum tipo de problema
a pessoa apostar nesse tipo de jogo? Não tem problema nenhum. Desde que ele tá querendo, vai em frente, faz mesmo. Porque às vezes é o acompanhante que dá um palpite, né? E ele, se ele tiver mesmo afim, pode fazer sem problema nenhum. Isso aí não. E ficar tranquilo. Se não acertar, o pensamento não foi feito para acertar. Agora, outra grande dúvida é com relação à doação de órgãos. A pessoa deve doar órgão? Olha, nós estudantes de cultura racional sabemos que se doar o órgão vai atrasar a pessoa. Então, mas também não há necessidade de mudar, de pegar a carteira de identidade e falar não doador, colocar não doador. É ficar na sua, quieto, porque a natureza não deixa os órgãos dos estudantes de cultura racional ser transplantado em outros. Ela não deixa. Então não é bom. E a doação de sangue? Só se for para a família. Para a família, sim. Pode coisar, mas para outros assim já não é bom. E como é que a natureza vê os trabalhos do estudante de cultura racional, como a cultura paralelas do professor Nelson Baccaro, por exemplo? Assim, parece que ele quer ajudar os estudantes, mas a gente tem que ver com certa ressalva também, né? Olha, se ele quiser ajudar, é só incentivar para pegar no livro mesmo, e não ficar fazendo outra cultura através dessa daí. A cultura racional é só uma só, não tem segunda nem terceira. É só essa mesmo, cultura racional, Universo em Desencanto. Então, se quer ajudar, é incentivar a ler o livro, Universo em Desencanto. Agora, tem outro estudante que fez um resumo do livro, né? E que muitas pessoas até têm deixado de estudar o livro Universo em Desencanto para estudar o resumo do livro desse estudante, não é? Como é que você vê isso? Olha, isso aí está erradíssimo. O certo é o Universo em Desencanto. Não tem segundo, nem isso, nem aquilo. É o livro. E não tem resumo? Não tem resumo. Se tivesse resumo, teria feito resumo? Se tivesse resumo, o pai teria feito resumo. É enfrentar mesmo e parar de preguiça e pegar livro por livro e estudar, é isso que tem que fazer. E interessante que esse estudante, ele pega coisas do livro mesmo, né? Frases do livro, tudo isso aí serve com que objetivo, João? Olha, a intenção dele, se o povo transmite na cabeça dele para fazer isso aí, ele sabe no fundo que ele está errado, não pode fazer isso aí. Porque a natureza preparou o ser humano 21 eternidades para esse momento, para esse pegar no conhecimento racional. Agora, se modificar alguma coisa, resumir para facilitar mais para o povo ler, não. Do jeito que está no livro já está bem simples, é isso que tem que fazer, e mais nada. E há mais, assim, divisões, não é? A cultura racional. Por que há tanta divisões entre os estudantes da cultura racional nos últimos anos? Né? De uns anos para cá surgiram muitos grupos, né? Grupos da Jô, do Monforte, da Nilza Lopes, e mesmo nas caravanas da cidade. A gente vê muita divisão. O que o estudante precisa para ter um rumo seguro, João? Estudo. O estudo racional. Porque se eles estudassem a cultura racional, eles não iam fazer isso aí, separar certo grupinho, porque a cultura racional é uma só, a energia racional é uma só. Então, para que essa divisão? Então é falta de estudo racional, e não ler. Eles lêem uma vez por semana, ou às vezes até uma semana e não lê mais. Então, mas não é isso, a cultura racional é diariamente, é o estudo racional, e se basear no conhecimento racional. Se baseando no conhecimento racional, não há nada de divisão. Se vir essa divisão na cabeça, ele mesmo vai se corrigir e saber que está errado. Porque o objetivo é um só, é todos desenvolver o seu raciocínio para voltar para o mundo racional. João Andrade Souza, o livro Cavaleiro da Concórdia, os acontecimentos revelados
diálogo entre o Racional Superior e Manuel Jacinto Coelho, o diálogo que está lá no livro O Cavaleiro da Concórdia, eles vão se concretizar? Esse livro foi uma orientação racional? É bom que todos leiam? Qual que é a recomendação da natureza sobre esse livro, O Cavaleiro da Concórdia? Olha, a gente recomenda que a pessoa leia o Cavaleiro da Concórdia, as pessoas que não lêem o Universo em Desencanto. Às vezes uma pessoa divulga sobre o livro Universo em Desencanto, mas a pessoa nem interessa o livro Universo em Desencanto. Então divulgue o Cavaleiro da Concórdia. Dá para a pessoa ler isso aí. Que aí o Cavaleiro da Concórdia é como se fosse um prospecto indicando o Universo em Desencanto. Mas para quem já está com o Universo em Desencanto, não precisa. Porque isso aí foi São Manuel, contando a vida de São Manuel, um escritor, e contou a vida. Não é o livro ditado pelo Racional Superior. Então, o que desenvolve o raciocínio é o livro Universo em Desencanto. O autor mesmo fala sobre isso no início, né? Quem quer desenvolver o raciocínio, que lê o livro Universo em Desencanto. Isso, é mais uma opção para a pessoa querer saber mais sobre a vida de São Manuel, antes de pegar no Universo em Desencanto. Que às vezes a pessoa quer uma prova, quer isso, quer aquilo. Aí é indicar o Cavaleiro da Concórdia. Mas para quem já está estudando a cultura racional, não, tem mais é que não perder tempo e seguir mesmo a orientação racional, que é ler os livros. João, aquele texto Considerações sobre o ano 2000, distribuído pelo estudante Paulo Ricard, e outros trabalhos baseados na cultura racional, eles devem ser vistos de que forma, assim? A pessoa deve confiar ou ficar com o pé atrás? Olha, o Paulo Ricard é um estudante de cultura racional, ele estuda mesmo a cultura racional. Agora, a pessoa que é o estudante de cultura racional tem que estar sempre se baseando no livro Universo em Desencanto. É isso que tem que fazer. Tem muitas previsões ali, muitos acontecimentos que ele prevê para a virada do milênio, né? Aí cria aquela expectativa no estudante da cultura racional. Não cria? Cria, sim. Então, uma forma também, ele fazendo isso aí, animando o estudante de cultura racional. Mas o Paulo, ele é um estudante, o Paulo, Haroldo, são estudantes de cultura racional. Então o pessoal tão firme e a natureza está olhando. João, por que o seu Manuel permitiu o funcionamento da salinha racional lá na casa do seu Manuel, lá no Rio de Janeiro? Qual que era o objetivo do funcionamento da salinha racional? Isso aí foi uma colher de chá que o Racional Superior e seu Manuel deu os acompanhantes das pessoas, né? Porque houve a fase. Então eles vai lá no centro espírita e tudo. Aí eles já chegou para seu Manuel e falou, mas por que não que a gente fazemos aqui? Né? Só que ele mostrou para seu Manuel que o intuito era botar todo mundo com o livro na mão. Sempre encaminhar as pessoas para o livro na mão. Aí o seu Manuel negociou e deu essa colher de chá. Então tá bom, vamos abrir essa salinha. Deu colher de chá para os habitantes do Astral Térreo. Do Astral Terra, são os habitantes do Astral Terra. Deu essa colher de chá para eles aparelhar nas pessoas, né? E incentivar para o livro, e não indicar nada do segundo milênio. Então o início foi assim. Aí a coisa foi indo, aí começou a desgringolar para outro canto. Aí o que aconteceu foi isso. Com a morte do seu Manuel, então? Então, aí com a morte do seu Manuel, então, agora é parar mesmo. Parar e é o livro mesmo e pronto. Não tem mais nada. Por que o seu Manuel orientou que todos os estudantes da cultura racional fizessem o trabalho da mata pouco antes da transformação dele, da morte dele? É para esses estudantes ir mais além um pouco. Porque o pai sabia, porque se ele ia transformar, então aquele estudante ia parar. Então ele já negociou, mandou fazer isso aí para ter mais um tempo para a pessoa livre, para ela pegar no livro.
Aí mandou todos fazer isso aí, aqueles que rodeavam ele. João, voltando a falar sobre a capacidade de um estudante de cultura racional desenvolvido, como é não sentir o tempo passar, estar acima do tempo? O racional diz que quem está acima do tempo governa o tempo, domina o tempo e todos que estão abaixo do tempo. Esse tempo aqui que ele fala, o estudante desenvolvido é capaz assim de evitar uma chuva, por exemplo? Depois que ele tiver com o raciocínio desenvolvido, aí ele vai saber como que ele vai. Por enquanto eu não sei, que ainda não estou completo ainda. Só depois do 100%. Mas já dá para sentir, porque quando você, como quem diz assim, como você acorda, já é a noite. Quer dizer, a coisa passa rápido. Tudo por causa da fase, né? A fase racional. Agora, quando tiver com raciocínio 100%, aí vai sentir tudo isso aí. Isso. Agora, um estudante de cultura racional não desenvolvido tem como saber se uma transmissão é elétrica ou magnética? Não desenvolvido? Um estudante não desenvolvido tem condição de saber se a transmissão é elétrica ou magnética? Olha, fica meio difícil, mas se ele vê assim pelo comportamento da transmissão, dá para ele saber, dá para ele distinguir. Porque uma transmissão de uma energia elétrica não manda a pessoa lapidar, e a outra manda. Tem que ter o bom senso, então. Isso. Fica meio difícil assim, mas agora se ele tiver com uma vidência aberta, ele sim. Porque ele vê. Porque ele vê. Por que os estudantes da cultura racional não vestem roupas com as cores vermelho e preto? Olha, isso aí atrai mais magnetismo. Atrai mais, porque cada cor tem seu dono. E tem muito nessas duas cores, preto e o vermelho, né? Então é atraído por isso aí. Onde passa, vê um carro vermelho e preto, aí eles já vão. Quer dizer, é atraído, funciona como um imã. Aí fica juntando carga. E as cargas, você sabe, não é boa. Assim a roupa também, a roupa atrai também. A roupa atrai, o vermelho e o preto, os dois juntos. O vermelho. Porque são as cores deles? Sim, são as cores do magnetismo mesmo. São atraídos por as cores. Então, veste um azul, outro assim, ou então um branco mesmo. Que o branco já representa o mundo racional. Já representa a unidade de um por todos e todos por um. A cor branca. Mas não é proibido. A pessoa tem o conhecimento. Você vai lendo nos livros, vai sabendo como que é, porque a cultura racional dá condições para a pessoa agir como um cidadão consciente. O livro diz que a natureza não quer que ninguém tenha mais filhos. Essa orientação aqui vale para todo mundo, também para os estudantes da cultura racional? Pelo menos, né, enquanto está estudando, não é bom, porque é mais uma coisa para atrapalhar a leitura. Um filho aí vai ter que dar atenção e tal. Então, se evitar é melhor. Mas de repente apareceu, tem que cuidar mesmo. Mas se evitar é melhor, porque aí evita a lapidação com o filho, atrapalhar a leitura. E a pessoa fica mais sem nada, sem um filho, mais à vontade. Se todo mundo atendesse essa recomendação, a raça não ia à extinção, não? É só por essa fase, então? Não, porque tem muitos para nascer ainda. Mas quem está pegando o livro, que vai se conhecendo, vai segurando, isso aí tem que fazer mais, é isso mesmo, para não atrapalhar a leitura. Mas essa orientação é mais para os estudantes mesmo? É mais para os estudantes. A orientação é mais para os estudantes. Agora, quantas horas de sono a pessoa precisa para descansar o corpo e estar pronta para um dia de trabalho?
Olha, se a pessoa não tiver pesadelo nenhum, se ele dormir 4 horas é o suficiente. Deu tempo o corpo descansar, repousar. Agora, se ele tiver muito sonho, pesadelo, isso aí lapida. Isso aí é como se a pessoa tivesse em movimento. Aí, às vezes até às 8 horas que a pessoa dorme não é o suficiente. Então, com o tempo, a pessoa estudando a cultura racional, ele vai vendo isso aí, ele mesmo vai procurando que 4 horas é o suficiente. Tem que acordar e ler e não perder tempo com a leitura. Você particularmente acordava que hora para ler, João? Eu acordava às 5 para as 3 da manhã, da madrugada, né? Botava o relógio para despertar 5 para as 3, para as 3 horas em ponto eu começar a ler. Para já ficar coisa certa, redonda. Já saía de casa com 3 horas feitas? Já saía com 3 horas. E assim eu fiz esse tempo todo. Agora você continua lendo ainda? Sim, continuo lendo. Todo dia eu leio. Pouco, mas leio. Até completar os 100%. 100% aí não precisa mais ler. Né? Que aí está com 100%. João, como é que é o processo de nascimento de um ser humano? Isto é, a materialização do corpo de energia racional se dá em que momento ali da geração? É na fecundação? Como é que a natureza manipula esse corpo de energia racional? Como é que é esse processo de nascimento? É quando a natureza determina para nascer, essa energia já vem junto com a eletromagnética. Aí materializa no espermatozoide e começa, e quando encontra com o óvulo da mulher, né, da mulher fértil, aí vai começar a desenvolver. Aí primeiro a energia racional que veio junto com a eletromagnética e formou o pingo d'água, aí começa a formar a máquina do raciocínio, que é a glândula pineal. Aí forma a glândula pineal, da glândula pineal a elétrica e magnética forma o cérebro, e do cérebro completa a cabeça, puxa para a espinha e aí vai fazendo o ser humano. Quer dizer, o corpo de energia racional já está no espermatozoide, né? Antes da fecundação. Sim, quando a natureza determina para nascer, aquele espermatozoide que vem, já vem com corpo de energia racional. E agora tem aqueles espermatozoides que vem e não traz o corpo de energia racional. Então ele vai ficar vindo do espaço, materializa no ser humano, no testículo, forma o espermatozoide e aí volta de novo. Mas aí não engravida, volta de novo para o espaço. Bom, assim é o processo, né? O que determina, João, o que determina o destino de uma pessoa? A data do nascimento dessa pessoa, ou as dívidas em outras vidas? A pessoa para ser uma pessoa feliz, porque tem sempre essa parte, né? Uma pessoa é muito feliz, a outra é muito triste, uma sofre de mais, outra sofre de menos. O que determina isso? O que determina? Seria as dívidas da pessoa? Isso aí tá aí conta, né? A pessoa sem dívida, a natureza vai sempre favorecer para que seja uma boa pessoa. E a pessoa com dívida, ela não sabe que ela vai ter que cobrar aquela dívida. Aí a pessoa vai sempre encontrar lapidação braba pela frente. Então isso aí conta também, mas é a natureza que determina. A data de nascimento tem alguma coisa a ver? Tem sim, mas tudo é pela natureza. Ela vai de acordo com a lua. Então ela determina. Isso aí é importante. Isso a pessoa às vezes tem que ter muito cuidado com as relações, né? Para evitar pode vir um filho aí para lapidar. É por isso que o estudante de cultura racional tem que evitar, justamente para evitar essa lapidação. Porque pode acontecer de pegar uma pessoa com dívida no meio de um estudante.
Em quantos anos a energia de uma pessoa que morre pode voltar a nascer? Ela morre, transforma, vai para o espaço, né? Ela pode voltar a nascer em que tempo? Assim, passa anos, meses? Anos. Passa anos, 30, 40 anos. E depende da natureza, e depois que passar pelo processo de transformação, que chegar no espaço, a natureza já pode mandar ela de volta para nascer. Imediatamente? Imediatamente. Então, é a natureza que determina. Mas se deixar o curso normal assim, é 30, 40 anos. João, por que seu Manuel criou a TEFA, aquela carteirinha da TEFA que todo estudante de cultura racional tem? E ainda é necessária a contribuição? Quem tiver em atraso, todos os estudantes têm essa dúvida. Como é que faz com isso? Se paga a contribuição, se não paga? Quem perdeu a carteirinha? Né? Podia esclarecer para a gente? Isso aí foi uma negociação com o seu Manuel, no tempo da tenda espírita Francisco de Assis. Então ele negociou com os acompanhantes lá e terminou a fase. E quando terminou a fase, ele entrou em contato com o Racional Superior, mas ele ficou com essa negociação ainda para ser concluída. Aí é por isso que ficou no meio dos estudantes racional ainda fazendo isso aí. Só que o seu Manuel limpava a barra de muita gente. A pessoa fazia a carteirinha, contribuía, né, dava a colaboração, e o seu Manuel ia limpando a barra realmente da pessoa. Mas isso quando o seu Manuel estava lá no retiro racional, estava vivo. Agora não há necessidade. Quem está com as prestações, a contribuição atrasada, pode ficar tranquilo então? Fique tranquilo. João, o livro fala que ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém. Não é? O livro fala assim. Como é que a pessoa contrai dívida, então, em função desse livre-arbítrio, né? dessa declaração aqui, dessa orientação que o livro fala? Ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém. Como é que a pessoa contrai dívida, então? Olha, mais uma vez, use acompanhado. A pessoa traz o canal aberto para que a natureza tem as pessoas do canal aberto e tem pessoa que não tem canal aberto. Por que a pessoa nasce com o canal aberto? Justamente para dar vazão a as entidades do astral terra. E outros que não têm o canal aberto não vai ter esse contato com eles. Então isso aí é para lapidação. Era para lapidação. Só que esses habitantes do astral terra, ele vai muito além. Ele não quer transmitir só lapidação. Aí começa a transmitir coisa pior, matar alguém e tal. Aí que o aparelho entra no livre-arbítrio, de não fazer ou não. E se fizer, aí fica a dívida. Às vezes a pessoa faz e diz: ih, rapaz, agora eu matei essa pessoa, eu não devia ter feito isso. Ele não devia. Fez, ficou devendo. Então, é mais pelo canal aberto. Mas é mais o livre-arbítrio da pessoa. O canal aberto, a natureza vem uns com o canal aberto, outros não, é para dar vazão justamente esses habitantes e mostrar que eles existem. E quem não tem um canal aberto não acredita, acha que não. E quem tem um canal aberto acredita porque vê vulto, vê imagem, né, vê sombra. Então eles aparecem da forma que eles querem. É uma prova que existe esses habitantes. Mas aí a pessoa tem aquele livre-arbítrio de fazer também o que eles estão transmitindo ou não. Muitos estudantes de cultura racional têm a mania de falar de algum defeito assim, que foi transmissão. Ah, foi culpa da transmissão, né? Ah, recebi uma transmissão e me lapidei, né? Mas é culpa de quem está transmitindo ou culpa do estudante? Olha, pelo andar das coisas, cada vez mais deformação, o povo transmite muita coisa. Agora o aparelho tem que se cuidar mesmo. E por isso que tudo que vem na mente tem que peneirar. Não pode falar ou fazer o que vem na mente. E às vezes a mente, o que está vindo na mente é só para fazer coisa errada.
Quer dizer, ele tem que saber usar o livre-arbítrio. Justamente, ele tem que saber usar isso aí. Senão ele vai só fazer dívida e arranjando mais lapidação para ele. É isso aí, tem que se cuidar, tem que segurar essas transmissões. Mas tem transmissão muito forte que a pessoa não tem nem condição de usar o livre-arbítrio? Tem. Mas quando a natureza vê que é uma transmissão muito forte e aquela pessoa faz por onde, ela procura a limpar a barra da pessoa. O livro diz que para atingir o estado de imunizado racionalmente, a pessoa pode levar meses e levar anos. Está no primeiro da obra, né? Quando o racional superior fala levar meses, ele falou assim para motivar o estudante iniciante? Sim, mas isso aí vale para daqui a, vamos supor, 5 anos. Daqui a 5 anos, as coisas racionais já têm acontecido e está acontecendo. Quando a pessoa lê isso aí ele vai andar mesmo. Até lá vai atingir o estado imunizado em meses. Sim, porque aí está todo mundo atrás do livro, só se fala no conhecimento racional, só se fala em voltar para o seu mundo de origem. Aí quando a pessoa lê isso aí que vai dar mais ânimo para ele andar. Tem muitos trechos do livro que o racional superior se refere mais para o futuro, né? O futuro, ele se refere mais para o futuro. E também para nós, iniciantes, foi muito bom isso aí. Para mim também, quando eu peguei isso aí, eu andei muito. Motiva, né? Motiva. Aí depois você vai vendo que não é para agora. A coisa é para mais para frente. É verdade que se a pessoa estudar o livro Universo em Desencanto 3 horas por dia, durante 10 anos, sem faltar nenhum dia, ela abre a evidência? Se tiver amadurecida, abre. Se ele tiver amadurecida, racionalmente, abre. Salve o racional superior. Leia os livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Se você aprendeu algo novo, compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos racionais que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado. Até breve e salve o racional superior.